excelentísimo señor ministro de Educación, Cultura y Deporte de España, el excelentísimo señor embajador de Brasil en Madrid, el excelentísimo señor Luis Amaral, secretario conjunto de la SEGIP, Juan Joaquín Estefanía, resultado periodista, doña Lourdes Lucía, directora de Clave Intelectual, don señor Sigma y señor Gol, promotores de Real Clave Intelectual, miembros del cuerpo diplomático, doña Lourdes Lucía, directora de Clave Intelectual, señoras y señores, bienvenidos a la Casa América, a esta presentación del libro Brasil de Lula a Ilma del doctor Mercadante. En primer lugar, permítanme que, como tenemos a Felipe González, quiero reconocer el trabajo que en el año 90 ya se empezó en esta casa, en esta institución, en este templo de los que queremos América y de los que nos preocupamos y nos interesamos por América. Esta Casa América, desde hace más de 20 años, lleva hablando de los asuntos americanos en muchos ámbitos, en la política, en las relaciones de España con el continente americano y además de la Comunidad Americana de Naciones que precisamente se puso en marcha con el impulso del presidente del gobierno, el presidente Carlos Herrera de los Estados, su majestad de todos los estados de gobierno, que precisamente participaron en la inauguración de la Casa América en la segunda del Estado y del gobierno. Brasil es un país muy importante, un país prioritario, y desde que esta Casa América le estamos dando un peso específico en nuestra programación. Y quiero agradecer al ministro, quiero agradecer al embajador, que sientan esta Casa América como propia. Desde hace 18 meses estamos trabajando con la Embajada de Brasil en actividades relevantes en todos los ámbitos, en la política, como el de hoy, en la cultura, también en la economía y en aspectos sociales. Si tenemos que explicar el mundo en el que estamos viviendo, o si queremos conocer dónde está en estos momentos el mundo del siglo XXI, hay que hablar de Brasil y hay que conocer ese gran país que ha hecho un cambio muy importante en estos últimos años, una década de crecimiento prodigioso, con inclusión social, millones de personas, no una decena, sino 40 millones de personas han abandonado la pobreza y se han incorporado a una clase media vibrante, a una clase media emprendedora que ha aprendido a salir adelante, que quiere salir adelante. Brasil es un país que tiene un grandísimo potencial, ha sido demostrado, es un actor relevante no solo en el continente americano, sino en las relaciones internacionales, por su pertenencia a los países que se les ha llamado emergentes, por sus relaciones con Europa, sus relaciones con África y con Asia. Sobre el ministro Mercadante, unas breves palabras. Una persona que desde hace más de 30 años, cerca de 40 años, tiene una experiencia en el ámbito de la política relevante, además en el mundo universitario, como docente y como administrador, y ha ocupado puestos muy relevantes en la política brasileña, en los gobiernos del presidente Lula, o en el equipo del presidente Lula, y en este último periodo en el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff como ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación y desde 2012 como ministro de Educación. También es autor de diversas obras y quiero agradecerle que haya estado en esta Casa de América en estos 3 días intensos de entrevistas, de comparecencias y hoy, que es el momento más relevante en la presentación de su libro. Y si queremos entender lo que ha pasado en Brasil, tenemos que leer esta obra que hoy se presenta. Y, ministro, te reitero nuestro agradecimiento como Casa de América. A continuación tiene la palabra doña Lourdes Lucía, directora de Clave Intelectual. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a todos ustedes por estar aquí, por haber aceptado esta invitación. Quiero dar también las gracias a la Casa de América, que nos ha puesto todo tipo de facilidades para hacer este acto y también pues para todas las actividades de prensa que ha realizado el ministro Mercadante estos días. Quiero dar las gracias a su director general Tomás Poveda, a Rodrigo Campos, a Ana Pellicer, a Israel Doncel,
que han trabajado conjuntamente con todo el equipo editorial. Quiero dar las gracias también a la Embajada de Brasil, muchos de cuyos miembros están aquí hoy, con su embajador a la cabeza. Quiero dar las gracias a Hugo Siman y Silvia Bulls, sin los que el proyecto de Clave Intelectual no sería posible. Y a mí me gusta dar las gracias a toda la gente que trabaja conmigo. Hay una persona en Brasil, Luciana Rocha Mancini, que no ha podido venir, pero que ha trabajado muy directamente en organizar esta visita. Quiero dar las gracias al equipo que trabaja conmigo en la editorial, a Daniel Vila, que ha hecho posible un poco la edición conmigo del libro, a María Álvarez, a Miguel López y a Rafael García. Quiero dar las gracias a Joaquín Estefanía, amigo de hace muchos años, por su generosidad y buena disposición, y por supuesto doy las gracias a Aloisio Mercadante, un personaje para mí fascinante. Lo conocí hace un año cuando surgió este proyecto. Hemos tenido ocasión de hablar presencialmente bastantes horas y la verdad es que es una persona con la que siempre se aprende mucho. Quiero decir que este es el lanzamiento mundial del libro. Este libro se publica primero en español, después se va a publicar en lengua portuguesa y se está estudiando también la publicación en otras lenguas, en francés, en inglés y posiblemente sea traducido a otros idiomas. Quiero decirles también que Clave Intelectual es un proyecto editorial muy reciente, nació en España hace poco más de 2 años, procede de Argentina, donde ya existe nuestra editorial hermana mayor, Capital Intelectual, y esta editorial nació con un doble objetivo. Por un lado, queremos crear puentes de unión e intercambio de ideas y pensamientos entre Argentina y España y entre América Latina y Europa. Por otro lado, queremos proporcionar a los lectores herramientas para que conozcan mejor el mundo en el que vivimos. Somos una editorial de ensayo social, de pensamiento crítico, con voluntad de amplia divulgación, y queremos participar en el debate social aportando libros escritos por especialistas que difunden ideas y pensamientos de nuestro tiempo, un tiempo muy cambiante que requiere estar permanentemente alerta. El libro que hoy presentamos, Brasil, de Lula Dilma, 2003-2013, cumple a la perfección estas 2 características. Es un libro que nos muestra las profundas transformaciones que se están produciendo en Brasil en los últimos 10 años y el futuro, es decir, las claves que hay que seguir trabajando en el futuro para continuar con esas transformaciones, con el objetivo de que haya una distribución igual, digamos, una sociedad más equitativa, una sociedad justa. De los datos, que son abrumadores en el libro, pues van a hablar Joaquín Estefanía y el autor. Joaquín, los dos ya han sido presentados. Simplemente voy a señalar que en lo que hemos hablado estos días es muy significativa la importancia que el Gobierno de Brasil y Aloisio Mercadante como Ministro de Educación dan a la educación. Aproximadamente nos decía que un 10% del Producto Interior Bruto va a ser destinado a educación e investigación. Es decir, es una sociedad que trabaja con de vistas al futuro y con un crecimiento realmente importante en el plano social. Este libro, ya lo digo, no se lee como una novela. Este es un libro de unas 500 páginas en el que hay una explicación profunda, clarísima y yo creo que muy necesaria para conocer lo que es hoy Brasil. Pero es un libro apasionante, es un libro en el que hay emoción y hay corazón. Y es un libro en el que, como dice la presidenta Dilma Rousseff, en este libro hay Brasil. Yo les doy las gracias a todos, creo que no se van a arrepentir de haber venido y les dejo con Joaquín Estefanía y con el autor Aloisio Mercadante. Gracias. Un papel muy sencillo, que es el de presentar el libro de Aloisio Mercadante. Doy las gracias, por supuesto, a nuestros anfitriones de la Casa de América y a la editorial Clave Intelectual por haberme escogido para estar aquí esta tarde, para conocer a Aloisio Mercadante y para estudiar su texto, como decía hace un momento Lourdes Lucía. Lo primero que me gustaría subrayar es el currículum del autor, ¿no? Que lo ha mencionado Tomás Poveda por encima. Aloisio Mercadante es un economista, es un profesor de economía y es un discípulo, y esto para mí ha sido gratísimo a la hora de leer el libro, de Celso Furtado. Es decir, Celso Furtado es un economista mítico del desarrollo que ha sido ejemplo de más de una generación y sobre el que ahora no se habla todo lo que se debería. A la luz de lo que ha sucedido en el mundo desde el año 2007-2008, deberíamos recoger algunos de los libros de Celso Furtado y volverlos a leer, ¿no? Y de alguna manera el libro que presentamos pues reconoce la labor de don Celso, ¿no?
ha sido fundador del Partido de los Trabajadores y no menos importante de la Central Única de Trabajadores, que es el origen probablemente del partido, del PT. Ha sido diputado y senador durante esta larga marcha de la última década, coordinador, como ya se ha dicho, de la campaña de Lula, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación y ahora ministro de Educación. Y digo todo esto no solamente para subrayar su personalidad ante todos aquellos que no la conozcan, sino porque a continuación quería hacer la primera reflexión que tiene que ver con la editorial, con Clave Intelectual, que es una editorial muy joven, pequeña. Aquí está su propietario, Hugo Sigman, que se ha instalado en España hace 2 años y que por diversas circunstancias, quizá por casualidad, en los últimos tiempos ha publicado 2 libros de 2 políticos en activo en América Latina, como son el propio Mercadante y el actual, el muy reciente ministro de Economía argentino, Alex Kicillof, que son 2 libros de tesis, que son 2 ensayos profundos, que son 2 libros que hay que estudiar y que hay que subrayar y que hay que interpretar y que hay que confrontarse con ellos para saber en qué está uno de acuerdo y uno en desacuerdo. Es decir, como decía Lourdes Lucía, no tienen nada que ver con esos instant book que muchas veces algunos políticos presentan a tipo de memorias y que no tienen que ver nada con esto que nosotros estamos, de lo que vamos a hablar aquí hoy, ¿no? Entonces, por una casualidad del destino, Clave Intelectual publica un libro de Keynes muy interesante, de un personaje muy polémico como Kicillof, y el libro de Aloisio Mercadante, que es la reflexión sobre una década de la historia de Brasil, ¿no? Bueno, el libro en sí mismo, después de haber hablado un momento de su autor. El Partido de los Trabajadores brasileños lleva una década gobernando. Una década ya es tiempo suficiente para encontrar tendencias profundas de lo que ha significado la presencia de un partido con el primer obrero que ha tenido Brasil como presidente al frente y con la primera mujer que ha tenido Brasil al frente, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué tendencias profundas? ¿Qué mínimos comunes denominadores se puede sacar de una década de gobierno, que es mucho más que una legislatura o que 2 legislaturas, ¿no? Una década que crea tendencias, que está más allá de la coyuntura. Por consiguiente, yo creo que hoy no es el día para hablar de los problemas, de las dificultades y de la coyuntura que tiene en estos momentos Brasil, y que en el libro hay que buscar transversalmente para encontrar, insisto, esos datos transversales que caracterizan una década de gobierno. El propio autor dice en varias partes del libro que este es un proyecto inacabado, que este es un proyecto en marcha, del cual no sabemos todavía cuál va a ser ni cuándo va a ser su final electoral me refiero. Es un proyecto dinámico. A mí me recuerda a los estudios que hace Charles Tilly sobre la democracia, cuando él dice la democracia no es estática, la democracia no es un punto fijo en el desarrollo político de un país. Es decir, en la democracia se va a veces hacia adelante y a veces hacia atrás. No suele haber motivos para la complacencia y tampoco motivos para la demonización de la misma, ¿no? Y eso es lo que se manifiesta en el libro de Aloisio Mercadante. El proceso en marcha, es decir, que todavía, que si tiene éxito el libro, me refiero, dentro de unos años tendrá que hacer una última edición o una edición más elaborada con el resto de la legislatura de Dilma Rousseff y futuras legislaturas si las hubiese, ¿no? Y otro aspecto que él menciona y que él corrige en buena parte es que dice: este es un proceso que se ha hecho sin teorizar, sin una teorización previa. Me recuerda mucho a la propia transición española, ¿no? Cuando aquello que se hablaba del célebre pilar, de la pizarra de Suez, que jamás existió, ¿no? Bueno, pues este es un proceso, es una experiencia que no tiene una teorización previa, que se alimenta de su praxis cotidiana de forma continua. El libro es una aproximación, solo una aproximación a este proyecto, que es un proyecto, ya lo digo de antemano, mezcla de crecimiento económico constante, de profundización de la democracia, de eliminación de la pobreza extrema, de la lucha contra las desigualdades sociales y regionales, etcétera, etcétera, ¿no? Y el libro de Aloisio Mercadante hace la primera o una aproximación, yo no sé si la primera porque desconozco si existe
existen otras, a esa teorización de este proceso y de esta década, ¿no? Con un paradigma fundamental que está en el frontispicio de todo el libro y del propio proyecto, ¿no? Que es la elevación de lo social a condición de eje estructural del crecimiento brasileño. Y eso sí que es un aspecto muy distinto a lo que estamos acostumbrados a vivir en este país y en nuestro entorno, ¿no? La elevación de lo social a eje estructural del crecimiento a través de la constitución de un amplio mercado de consumo de masas con políticas de renta y políticas de inclusión social. Es decir, que en el libro de Mercadantes se subraya mucho cómo el proceso brasileño es un proceso hacia adentro, no hacia afuera, por la propia pobreza, por el propio punto de partida del que se arranca en estos momentos. Y el mismo autor, con humildad, dice, hombre, después de tantos años de mirar el proyecto socialdemócrata europeo que en estos momentos está en una cierta recesión, después de tantos años de mirar lo que han hecho los norteamericanos, ¿por qué la izquierda de todo el mundo nos hace un poco humilde y mira también a qué es lo que está ocurriendo y a qué es lo que estamos haciendo en Brasil en estos últimos 10 años? A ver si aquí podríamos quizá encontrar unas raíces, unos esquejes de un cierto modelo socialdemócrata nuevo, distinto, del que se ha aplicado hasta ahora, ¿no? Y yo creo que si se lee transversalmente este libro, hay esquejes para elaborar ese proceso. Un proceso que es una combinación de 5, 6 o 7 características que se han reproducido sistemáticamente a través de estas legislaturas de Lula y de Dilma Rousseff. En primer lugar, como decía antes, un proceso de crecimiento económico sostenido, independientemente, digo, de nuevo subrayo de los problemas coyunturales que en estos momentos tiene Brasil, que es en el país en donde el crecimiento se ha detenido en una buena parte, pero pues a pesar de las dificultades actuales, la tasa media de expansión del Producto Interior Bruto durante esta década en ese país ha sido casi el doble de la media histórica de las últimas 2 décadas. Entonces, primera característica del modelo brasileño, el crecimiento económico. Segundo aspecto muy importante, crecimiento económico con estabilidad macroeconómica, defendiendo los grandes macroequilibrios, la deuda, el déficit, la inflación, etcétera, etcétera, sin hacer de ninguno de ellos un dogma, como sabíamos antes que había que hacer. En tercer lugar, la distribución de la renta. Es muy importante, este es un aspecto central en el modelo brasileño, con la salida de 40 millones de personas de las posiciones de pobreza, ¿no? Y con la creación durante este tiempo de una numerosa clase media. En este sentido, Brasil se conecta con lo que está ocurriendo en la mayor parte de los países emergentes, ¿no? En estos momentos hay 2 tendencias distintas de las clases medias. Mientras las clases medias europeas y norteamericanas disminuyen, se proletarizan, están creciendo fuertemente las clases medias de los países emergentes y entre ellas la brasileña. De tal manera de que hay ahora ya estudios del Banco Mundial y de los organismos multilaterales que dicen que en muy poco tiempo el 40% de la población mundial podría pertenecer a las clases medias, que en estos momentos más o menos 2.000 millones de personas del planeta pertenecen a esa clase media y en poco tiempo pueden llegar a 3.000 millones. Una cuarta característica la he mencionado de paso y probablemente Aloisio Mercadante incidirá mucho en ella, pero es probablemente la más importante. Todo esto se hace en un proceso de consolidación de la democracia, lo cual tiene mucha significación en un país que viene de una dictadura militar, en un continente que ha vivido tantas dictaduras militares y que se encuentra con estados provenientes de estas dictaduras militares y provenientes de las políticas económicas que se han aplicado durante los años anteriores a este proceso, con estados anémicos, con estados privatizados en muchas ocasiones por intereses particulares. La parte teórica más significativa, en mi opinión, del libro de Aloisio Mercadante es la que dedica a la reflexión sobre este tipo de estados que no coinciden precisamente con el logro filantrópico que teorizó Octavio Paz para México hace tantos años. El problema de esta crisis, el problema de América Latina durante muchos años han sido estados anémicos, no estados demasiado fuertes, ¿no? Otra característica, la
dicho de paso, es el liderazgo en la agenda ambiental. Se ha visto ahora el papel de Brasil en la reciente conferencia de Varsovia, la lucha contra el cambio climático, la deforestación, la decreciente deforestación y, por último, el último aspecto, lo menciono solamente de paso, el creciente protagonismo internacional del país que todos conocen muy bien. Bien, de todo esto, el libro hace un balance, es un balance fantástico, es decir, se ha sacado de la pobreza al 30% de las familias en estos 10 años que estaban en situaciones de pobreza, se han creado 19 millones de empleos formales, subrayo lo de formales, esto es importantísimo, en un continente que se ha manifestado en muchas ocasiones por crear grandes bolsas de economía sumergida. En este caso se han creado muchos puestos de trabajo formales, ha aumentado la masa salarial en términos reales en casi un 20%, ha aumentado la protección social, en estos momentos alrededor de 72 millones de personas en Brasil están ya protegidos por su propio estado de bienestar que avanza, que tiene avances sustanciales a una universalización que todavía no existe. Y la última reflexión que querría hacer antes de darle la palabra al autor es sobre la educación. Porque claro, él es el ministro de Educación y este es un libro que está muy caracterizado por las reflexiones que se hacen sobre el conocimiento. Si hubiese que destacar alguna diferencia de grado entre las políticas de Lula y las políticas de Dilma Rousseff, quizá ese grado estaría en la incidencia extraordinaria, cualitativamente diferente que la presidenta brasileña ha hecho sobre la educación. Ya mencionaba Lourdes Lucía ese dato que se da de que en este momento la administración brasileña aspira en el corto plazo a invertir el 10% de su Producto Interior Bruto en la sociedad del conocimiento, en la enseñanza. Y subrayo aquí lo que a mí me ha parecido más magnífico de todo el libro, ¿no? Que es ese experimento de destinar los royalties, o la mayor parte de los royalties, de los contratos de petróleo, del petróleo que aparece en el litoral brasileño, a la educación pública, ¿no? por acuerdo parlamentario. Como buen economista, Alexis Mercadante habla de la trampa de la pobreza que se produce en muchos de países exportadores y tenedores de petróleo, tenedores de materias primas. Dice, hay países que tienen una alta renta per cápita y que son capaces de trasladarla bien al bienestar de sus ciudadanos. Y hay otros países que tienen alta renta per cápita, pero que no la trasladan al bienestar de sus ciudadanos y a la renta disponible de sus ciudadanos. En esta segunda clasificación está la mayoría de los países exportadores de petróleo. Y Mercadante dice, nosotros no queremos que nos ocurra como a esos países. Nosotros queremos ser como Noruega, que es un país que tiene petróleo y que a principios de los años 90, también por un acuerdo parlamentario, creó un fondo soberano de mucho dinero que invierte lentamente, intergeneracionalmente, en petróleo, en seguridad social, en su propio welfare. Y nosotros aspiramos a que eso lo haga Brasil. ¿Significa todo esto que no hay problemas? Pues no. En Brasil también existen muchos problemas. Probablemente el autor va a hablar del estallido de protestas que se produjo hace unos meses tan extraordinario y tanta potencia y que en buena parte creo yo que pilló a la administración brasileña a contrapié, porque con todos estos procesos de distribución, de cambio de desigualdad, parecería que Brasil no era el sitio donde tenían que haber aparecido estos movimientos, y sin embargo así aparecieron. Y subrayando lo que a mí me parece la lección fundamental del libro, ¿no? A mediados de los años 50 del año pasado, un sociólogo, Marshall, teorizó lo que es el concepto de ciudadanía, que tanto nos gusta a los europeos, ¿no? Un ciudadano, dice Marshall, es aquel que es triplemente ciudadano. Un ciudadano es aquel que es ciudadano porque tiene los derechos civiles, porque tiene el derecho de la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de opinión. Brasil ya la consiguió afortunadamente hace muchos años. Un ciudadano es ciudadano porque tiene los derechos políticos, la capacidad de elegir a sus representantes, a aquellos que van a intentar arreglar esos problemas colectivos, y que también puede presentarse si él, ese ciudadano, considera que puede ser un buen representante. También lo consiguió Brasil hace muchos años. Y tercero y más importante, ciudadano es aquel que también es ciudadano económico o ciudadano social.
aquel que logra unos estándares mínimos para vivir bien por el mero hecho de ser ciudadano, no para ser ciudadano, por el mero hecho de ser ciudadano. Y yo creo que esa es la gran aportación de esta década prodigiosa de Lula y de Dilma Rousseff, y probablemente el inicio de esta tercera ciudadanía también está un poco antes en los mandatos de Fernando Henrique Cardoso. Muchas gracias. Yo no tengo acá la nominata de todas las personalidades de acá, pero identifico algunas que me siento y gustaría de destacar. Primero, inicialmente, gustaría de agradecer la generosidad de la intervención de Joaquín Estefanía, que es un periodista de mucha expresión y de una penetración también en la intelectualidad brasileña, y siempre con mucho equilibrio, con mucha consistencia. Me siento muy generosamente estimulado por su intervención. Yo quería destacar ainda, saudar, después voy a hablar un poco de la intervención, el primer-ministro Felipe González, es un placer encontrarlo acá. Yo estuve con Lula al año 89 acá en España, yo era coordinador de la campaña presidencial de Lula. Y llegamos acá y fuimos a tener un encuentro con el primer-ministro Felipe González, y Lula lo demandó: mira, yo tengo un problema serio, siempre tuvimos con el mercado financiero, un cierto terrorismo económico, se ven sobre las elecciones, y había una hiperinflación en Brasil, un cuadro muy difícil. Y tengo un segundo problema que la prensa habla todo el día y nos preocupa, cómo los militares que ven de una trayectoria de una dictadura muy prolongada van a absorber o no una cultura golpista de derecha que hay en Brasil, un líder operario sindicalista como presidente. ¿Cómo tú lidó con el problema de los militares acá? Y Felipe dijo: mira, yo tengo acá un consejero político muy importante, me sugirió críe una escuela democrática para formar militares. Una cultura de Estado de Derecho democrático, valores de derechos humanos, ciudadanía, y tú vas a tener unas fuerzas armadas democráticas, este es el camino. Él hizo una pequeña conta, él dijo: mi primer general solo de aquí a 30 años, yo tengo que gobernar mañana, por tanto voy a llamar a los militares a hacer un pacto para poder tener capacidad de gobernabilidad. Y un poco esta experiencia del Pacto de Moncloa y también esta sugerencia bien creativa y otros temas que hablamos, las encuestas electorales que no había en Brasil en esta época, él me dijo: mira, no mire apenas la intención de voto, analice el rechazo, porque este crece junto con la intención de voto. Cómo disminuir el rechazo, cómo ampliar la interlocución para poder en una segunda vuelta tener una victoria electoral. Fueron dos mensajes, entre otras, muy estimulantes, ya se van ahí 25 años y me lembro muy atentamente, y por tanto fue una... Y Lula también se lembra, recientemente cuando estaba con él, él manifestó esto, y fue muy creativo y muy importante históricamente. Quería saudar también al ministro de Educación, Ignacio Verte, que es un parceiro en la OEI, la Organización de Estados Americanos, cuyo secretario general también está acá, Álvaro Marquese. Hemos trabajado juntos ahí en foros ibéricos por la educación en el continente, y es muy importante estas formas de parcería republicana que tenemos entre los estados y los ministerios que tratan de educación acá y allá. Quería saudar a Hugo Sigman, que fue un poco inspirador, porque yo trabajo mucho y siempre fiz análisis del periodo histórico del gobierno nuestro, el tercero libro que publico, pero no tenía tiempo en este periodo. Él me dijo: mira, publica alguna cosa allá, hay un momento histórico interesante de busca de alternativas, de reflexión que pasa en Brasil, y sería interesante para nosotros debatemos un poco este proceso. Y yo falei: bom, yo voy a intentar parar para escribir. Atrasó un poco porque cuando estaba concluyendo el libro vieron las manifestaciones y me quedé con la presidenta Dilma 3 meses para administrar aquel proceso, hablaré después, pero escribí un artículo, el último capítulo era un post-escrito solo sobre las manifestaciones, y Hugo fue un estímulo muy grande.
E me apresentou a Lúcia e a Daniela, que intelectualmente foram muito comprometidos e estimulantes também, tanto que eu terminei o livro, cá estou, pero tenho que voltar correndo para Brasil amanhã, não pude nem caminhar pela noite madrilenha e não fiz outra coisa que não dar entrevista e estou aqui amanhã em Barcelona para lançar o livro e vou ao Brasil. Pero o livro está cá para o debate, para a crítica, para que você... Agradeço a llave intelectual por esta contribuição. Queria ainda saudar também Stephanie, que está de todo o país, que agora está em Brasil em língua portuguesa, que será uma grande contribuição para a pluralidade da prensa e os valores democráticos em nosso país. E todos vocês se sintam saudados por sua presença, nosso embaixador que está aqui, que também conhece de dentro esta história, foi chefe do cerimonial de Lula há quase 8 anos, então conheces muito de nossa história. Eu vou falar neste portunhol precário, pero apesar que o português é um espanhol mal hablado, mas eu vou tentar falar um pouco pior com este portunhol que facilita a compreensão. Eu queria dizer que nós outros viemos de uma história política de luta contra a ditadura militar. E nosso partido, o PT, que é um pouco o sujeito partidário deste processo de câmbio, vem de várias vertentes. A principal foram os sindicalistas que dirigiram as primeiras grandes huelgas contra a ditadura em final dos anos 70 e início dos 80. E o principal líder deste processo foi Lula. E, de hecho, é o grande líder desta década, deste processo histórico de câmbio em Brasil. Um talento político, um homem que não teve uma escolarização formal importante, mas uma capacidade de ouvir os outros, de não ter uma visão acabada e pronta da história e da política e das relações sociais, e com esta capacidade de ouvir, de dialogar, uma capacidade de se cercar de talentos e de ser um maestro que tem uma orquestra com várias competências sempre antes de decidir. Portanto, sempre decidiu com muito pragmatismo e sempre a prática e a análise da realidade foi nosso caminho. Então, este movimento sindical, uma intelectualidade, como muitos que foram para exílio, Paulo Freire, Florestan Fernandes e tantos outros que vieram para o PT, com uma contribuição histórica e teórica, havia uma militância de base da Igreja que tinha um papel importante na resistência histórica da ditadura, havia movimentos estudantis e docentes, e havia algumas organizações de esquerda que sempre sonharam com um partido de massa, um partido de trabalhadores, pero que tinham uma visão muito pronta e acabada da realidade, e ao início o PT era um partido tático, uma espécie de frente de massa, pero com o debate interno, um partido que tem um processo democrático muito interessante, todos os dirigentes são eleitos por voto direto, secreto, universal, temos cerca de 800 mil filiados, há pluralidade de tendência, cada pode expressar sua proposta e proporcionalidade na direção, e estes mecanismos e este debate interno muito intenso foi formando quadros políticos e as organizações de esquerda se absolveram em PT, que passou a ser um partido estratégico. E que nasceu com um profundo compromisso democrático, e a democracia como um valor universal. Diferente de uma tentação histórica da esquerda latino-americana de encurtar o processo de câmbio por outros procedimentos, o PT vem com uma definição clara: é na democracia que vamos cambiar o país. E nós, para isto, fizemos pós-doutorado em derrotas eleitorais, né? Nos quedamos mais de 20 anos sendo derrotados sistematicamente e levantando de novo e analisando a situação e aprendendo com as derrotas. Exatamente por esta capacidade de ler a realidade e dialogar com ela, fomos diminuindo nossos erros e construindo uma estratégia vitoriosa, porque não era qualquer coisa eleger um operário como é o perfil de Lula, presidente de um país como o Brasil. E também não foi qualquer coisa eleger uma mulher que, com os 20 anos, estava com arma na mão, lutando contra a ditadura,
se quedó 3 años en el cárcel, mucho torturada, y que sale para ser la primera mujer presidente en una Latinoamérica que tiene una cultura machista muy fuerte, y el espacio de la mujer también es una conquista muy reciente, en la política sobre todo. Entonces fueron 2 cambios muy fuertes, simbólicos, pero cuando estábamos en el proceso de construcción de la propuesta, y hablo de una carta que Celso Furtado me mandó, uma das últimas que escreveu, porque logo no início do governo ele se morre, ele dizia que não podia continuar o processo de desconstrução da nação com o consenso de Washington, com o ajuste neoliberal. Não creia que isto era um caminho para construir uma nação, e havia uma desconstrução da nação, e ao mesmo tempo nossa proposta era um caminho muito difícil, pero que havia uma possibilidade histórica e que devíamos avançar. O que ele desenhava, o que nós outros desenhávamos ao início, não era um projeto acabado, pero algumas diretrizes centrais. A ideia principal era que, e eu, Roy, um periodista do país, veio me entrevistar e trouxe uma entrevista que eu dei ao país há 10 anos, um pouco antes da vitória de Lula. E eu dizia exatamente o que digo novamente, que a tarefa principal para nós outros era combater a desigualdade social e promover a justiça social. E, portanto, colocar o social como eje estratégico do desenvolvimento econômico do país. E criar um amplo mercado de consumo interno e criar uma dinâmica de crescimento hacia dentro a partir desta tarefa histórica que era criar uma sociedade menos desigual, mais homogênea e promover políticas de inclusão social inovadoras. Quando estávamos na campanha eleitoral, publicamos uma carta a los brasileiros, que eu escrevi com Palocci, que depois seria o ministro de Hacienda. E o que dizíamos nesta carta? Com transparência e publicamente, faremos uma transição pactuada. Os cambios serão promovidos estruturais bajo el Estado de Derecho Democrático, o respeito a los contratos, a independência e separação de los poderes, as mais amplas liberdades de prensa, de expressão, de manifestação, de organização, e, portanto, o ritmo de los cambios não será propriamente o que a gente imagina que seja possível, pero eles vão ocorrer a partir de um compromisso com a estabilidade econômica, que para nossa geração, a democracia e o combate à inflação eram 2 valores muito importantes. E o fim da inflação era uma contribuição do governo Cardoso, o Plano Real, que teve um papel histórico igualmente importante. Não era uma condição necessária, mas não suficiente para um projeto de desenvolvimento do país, mas era uma condição necessária. Nós outros firmamos o compromisso com a estabilidade. Isto significava responsabilidade fiscal, reduzir a dívida pública, acumular reservas cambiais para ter estabilidade na taxa de câmbio, que era um parâmetro fundamental para o controle da inflação, ter metas inflacionárias credíveis e que fossem cumpridas, e ter uma autonomia operacional do Banco Central. Nunca defendemos uma independência, queríamos uma autonomia operacional, porque creemos que a política monetária tem que ser parte de uma política de desenvolvimento e de uma política econômica mais articulada. Então, com esta carta, definimos, queremos fazer mudanças estruturais, será uma transição pactuada. E cumprimos isto. Ao início do processo, reduzimos fortemente a fragilidade das contas públicas, recuperamos a capacidade fiscal do Estado, fizemos uma política externa mirando mais ao sul, América Latina, por exemplo, Lula foi mais vezes à África que todos os ex-presidentes e chefes de Estado de toda a história de 500 anos do Brasil. Ele foi mais vezes à África que todos juntos, porque o Brasil não mirava a África, como mirava pouco a própria América Latina, que o processo de consolidação da Mercosul, de Unasul, de fortalecimento da integração regional, foi uma prioridade estratégica de nossa política. E mais tarde surgem os BRICS, e surgem uma série de iniciativas de relações mais horizontais
E isto abriu também novos mercados e novas possibilidades de parceria, de cooperação comerciais. Então, reduzimos a fragilidade, acumulamos 370 mil milhões de dólares de reservas cambiais, pagamos a FMI, não rompemos antes de pagar, pero creio que salimos, espero que definitivamente, porque as cartas de intenção, as cartas de mala intenção, muitas vezes com os outros, alguns países da América Latina tiveram uma experiência desastrosa. Aqueles que quiseram ser o primeiro aluno da classe de los ajustes ortodoxos não conseguiram depois criar um caminho sustentável de saída. Então, evidente que havia que fazer ajuste fiscal, havia que equilibrar as contas públicas. E ajuste fiscal é como ir ao dentista, nadie lo quer, mas tem que ir de vez em quando, não há outro caminho. Pero uma política ortodoxa fiscal prolongada é incompatível com um crescimento, sobretudo para um projeto que queria ser social como eje estratégico do desenvolvimento. Então, cumprimos este processo e com responsabilidade fiscal, com reservas cambiais, superávites comerciais, controle da inflação, desde o início começamos os câmbios. Então, quais foram os principais instrumentos? Primeiro, uma política clara de combate erradicar a extrema pobreza no Brasil. O primeiro instrumento foi o programa Beca de Família, que não havia nada próximo a isto. Foi um caminho novo, uma tecnologia social nova. Então, há um cadastro único, republicano, auditável, fiscalizável, inquestionável do ponto de vista dos critérios de ingresso, com instituições plural que definem a entrada ou não de uma família, e pagávamos uma beca de família, que hoje são 15 milhões de famílias. A contrapartida, o hijo tem que ir para a escola e ter uma frequência mínima de 80% em la escolaridade. E tem que participar de todos os programas de saúde pública, vacuna e todas as medidas de saúde. Então, proteger a infância e preparar a infância para a educação como a porta de saída da extrema pobreza. E o pago da beca de família é para a madre, que tem muito mais responsabilidade com a família do que os padres. Então, isto quando há padres. Então, este é um pouco o primeiro programa. O segundo, recuperar o sueldo mínimo. E tivemos um crescimento de 70% do sueldo mínimo. Ele cresce com inflação mais o produto interno bruto. Sempre. Então, há um crescimento sustentável, são 29 milhões de trabalhadores que ganhavam o mínimo, e teve um crescimento, e isto começa a cambiar a distribuição entre os assalariados do ingresso. Depois, formalizar a economia informal. Queremos um programa que é microempreendedor individual. O tipo se credencia a previdência social, uma contribuição mínima, básica, e a regularizar sua atividade, tem acesso ao crédito. Então, começamos um programa de crédito popular, porque acá em toda parte, a banca tem muito crédito para quem não precisa. Quando tu tienes capital, tienes crédito. Pero quando tu não tienes uma riqueza declarada e necessita de um capital para produzir algo, não há disponibilidade de crédito. Então, a formalização da economia informal, 3 milhões de trabalhadores, criou o microempreendedor individual e um crédito para estas pequenas atividades. Fizemos um esforço importante de assentamento de reforma agrária e de apoio à agricultura familiar, um forte programa de apoio de crédito e de estímulo para a agricultura familiar. Estes programas começaram a criar um mercado de consumo interno importante. E isto começa a definir uma nova dinâmica econômica. Este mercado de consumo, hoje o Brasil é o quarto mercado mundial de automóvel, quarto ou quinto sempre, o terceiro de venda de computadores, o terceiro de refrigeradores. Então, começou a ter acesso ao consumo de 40 milhões de brasileiros que estavam fora do mundo da produção e do consumo,
E depois deste processo de inclusão, começamos a criar uma porta de saída para os programas sociais. A principal porta de saída é a educação. Estamos fazendo um programa muito forte de educação técnica profissional, que é o Pronatec. Temos 5.400.000 matrículas em 2 anos. Todas as mulheres de beca de família têm que fazer um curso profissionalizante para ingressar no mercado de trabalho. Todo trabalhador desempregado, quando recebe o primeiro seguro-desemprego, tem que fazer um curso técnico profissional para reingresso no mercado de trabalho, obrigatoriamente. E ofertamos este programa. O setor privado tem um crédito subsidiado para contratar becas para a formação profissional e fizemos um amplo mercado com parcerias com o Sistema S, que é o Sistema da Indústria, da Agricultura, dos Serviços para a Formação, e com os institutos técnicos federais e agora com universidades particulares. Por que isto? Porque o nosso modelo de um mercado de consumo de massas significa mais emprego. Estamos com uma taxa de desemprego de 5,2%, quase pleno emprego, aumento de sueldo do trabalho fortemente, por pleno emprego, aumento de sueldo. E isto significa, de outra parte, perda de competitividade em um mundo que está desempregando, reduzindo o sueldo e reduzindo direitos sociais. Nós estamos criando emprego, aumentando o sueldo e criando novos direitos. Portanto, com racionalidade econômica, sabemos conscientemente que estamos perdendo competitividade. E por isso necessitamos de outros caminhos para a competitividade. O que hicimos? Reduzimos fortemente os impostos sobre o trabalho, para reduzir o custo do trabalho para as empresas. Ou seja, é social como eixo econômico, quer dizer que o emprego não é uma variável de ajuste da política econômica. Eu necessito ajustar os parâmetros macroeconômicos, logo aumento o desemprego. Não. O emprego é uma prioridade estratégica da política econômica. O que hacemos é para manter emprego e ingresso da população, porque é isto que reduz a desigualdade. Então, reduzir os impostos, reduzir o custo da energia, reduzimos entre 18% e 32%, descrevo no livro como lo hicimos, mas reduzimos o custo da energia, e estamos fazendo um grande esforço em inversão em infraestrutura e logística. Estradas, portos, aeroportos, reformas, enfrentamento, inversão público-privada para tentar ganhar competitividade e formação técnica profissional dos trabalhadores. Esta é um pouco a dinâmica de resposta a este grande desafio, que é como ganhar competitividade com emprego e ingresso do trabalho, que é aumentar a produtividade do trabalho, aumentar a capacidade da gente de produzir mais e melhor do que hacían antes de la formación. Y ahora, tenemos muchos desafíos en el campo de la educación. La educación, en gobierno Lula, mas sobretudo en gobierno Dilma, pasó a ser la prioridad estratégica de las políticas públicas. Nosotros estamos erradicando la extrema pobreza. Quero mostrar acá um quadro. Espera um pouco. Vou muito rapidamente, como economista, mostrar algumas coisas acá. Não sei a ser diferente. Acá é a taxa de... Muito rapidamente aqui. Acá é a taxa de... A taxa de crescimento. Aqui, nesta primeira fase, ao início do século, até os anos 60, o Brasil crescia a uma taxa de 4,6%, 7,2%. 4,6% neste período, da metade do século. Dos anos meados de 60 até 80, crescimos 7,2%, uma taxa de crescimento fortíssima. Depois, na crise da dívida e no período de ajuste neoliberal, neste período crescemos aí 2,1%, uma média baixa. E agora tivemos um crescimento de 3,57% até 2012. Vai melhorar um pouco porque houve uma revisão dos dados de 2012
isto vai chegar aí a mais de 4%. Então, estamos crescendo a uma taxa de 4%, dobro das últimas 2 décadas, pero muito abaixo da fase auge do desenvolvimento do Brasil, que era 7,2%. Pero a inflação sempre dentro da meta inflacionária. Quando assumimos o governo em 2003, a inflação estava 12,5%. E mantivemos sempre o compromisso com a estabilidade, sempre dentro das metas. Esta inflação recente, tivemos um pico de alimentação, pero vamos convergir e chegar a uma inflação como 5,8%, que é um pouco o promédio dos últimos anos. Este é o saldo, o fluxo comercial. Teníamos um patamar de 100 mil milhões de dólares até 2012, chegamos aí a quase 500 mil milhões este ano. Uma política externa mais criativa, mais relação com o Sul, mais esforço comercial, e tivemos aí um saldo comercial muito importante. Temos aí 377 mil milhões de dólares de reservas cambiais, que é um fator muito estratégico de estabilidade em países que recorrentemente têm crises em balanço de pagos. Esta é a dívida pública interna. Pode-se fazer políticas sociais, pode-se fazer investimentos importantes em educação, em saúde, sem endividamento do Estado. Uma política de endividamento público não tem sustentabilidade econômica. Então, fizemos um forte desendividamento, reduzimos a dívida pública, mesmo em la crise. Continuamos com a política de responsabilidade fiscal. E com isto fomos, ao longo destes últimos anos, o quinto, o quarto, o sexto país com mais inversões externas, como mais ou menos 65 mil milhões de dólares de inversões diretas que o Brasil vem recebendo. Em América Latina, é o primeiro destino da inversão espanhola. Temos 77 mil milhões de dólares de empresas espanholas em Brasil e temos um comércio este ano que cresceu 20%, com saldo comercial para a Espanha de 1 mil milhões de dólares. Então, somos um bom parceiro em termos de inversões, de comércio acá, e este mercado interno do Brasil contribui também para ajudar a saída da crise cambial. Mira a dívida pública líquida 2007 e 2013. A maioria dos países teve um forte endividamento e nós outros reduzimos a dívida líquida e mantivemos a dívida pública. Nós outros não nos endividamos em la crise. Temos um permanente compromisso e responsabilidade fiscal. Este é o crescimento do PIB que está se recuperando este ano e temos uma perspectiva mais promissora. Este quadro é muito importante. Talvez seja uma essência do que estou falando de social como erro econômico. Acá el rojo es el Producto Interno Bruto per cápita e azul es el coeficiente de Gini. Al final, no período dos anos 70 da ditadura, teve um forte crescimento do Produto Interno Bruto e uma forte concentração da renda, que é o coeficiente de Gini. Um modelo concentrador de bens de consumo durável, com controle do sindicato, repressão política e concentração do ingresso. Depois, ao final da ditadura, diminui o crescimento do Produto Interno Bruto, empieza o governo Sarney, Collor, hiperinflação, aumenta o índice do coeficiente de Gini, barra o crescimento do Produto Interno per capita, depois vem o período de Cardoso, pequeno crescimento do Produto Interno Bruto per capita e uma pequena queda do coeficiente de Gini, produto da estabilidade econômica, do fim da inflação. E ali, quando a curva hace assim, é Lula-Dilma. Um forte crescimento do produto interno per capita e uma queda fantástica do índice de coeficiente de Gini, que é um indicador de redução da desigualdade social. O crescimento da população de los 20% mais pobres cresce o ingresso a mais de 9% ao ano. Então, o crescimento chinês de crescimento do ingresso de los mais pobres, crescimento real. Então, há uma forte distribuição do ingresso, que é o resultado do social, da política de beca de família que estou manifestando aqui. Este é o programa Beca de Família. Abaixo é a idade da gente, de 0 a 70 anos. E acima é o nível de la pobreza.
Entonces, el primer gobierno Lula reduziu 36% a pobreza, a extrema pobreza, e Dilma 89%. O que resta da extrema pobreza em Brasil é esta linha azul abaixo. E mira que a pobreza estava sobretudo na infância e na adolescência, porque a previdência social protegia os mais viejos. Então, o programa de beca de família acabou praticamente a extrema pobreza. Como dijo Dilma em El País, é apenas o início de um novo ciclo. Pero temos que fazer uma busca ativa para encontrar estes extremamente pobres, aonde estão e colocar em el programa. Pero está erradicado. A matrícula que eu falei e a educação. Mira, el verde, el promédio e el mais claro, el beca de família. El nível de permanência e escolaridade de los mais pobres é maior que o promédio geral. Então, o programa está distribuindo educação. E isto é mais estratégico que distribuir ingresso, porque isto vai permitir acesso ao ingresso no futuro. Também o desempenho escolar, a taxa de aprovação promédia em muitas situações, sobretudo no ensino médio, de los estudantes mais pobres do país está acima que o promédio. Portanto, a oportunidade de estudar traz resultados muito promissores quando tu dá esta possibilidade para quem não tinha. Isto é a contrapartida de beca de família. Esta política de criar um mercado interno de massas e a política de emprego como objetivo estratégico da política econômica, criamos 20 milhões de novos empregos. 20 milhões. Mesmo na crise, agora, este ano, criamos 1.200.000 novos empregos. Estamos em uma situação próxima ao pleno emprego. Em la saúde, diminuiu 14% as crianças prematuras, vacuna 99%, 46% de diminuição de mortalidade por diarreia, 58% redução de mortalidade por desnutrição e redução da baixa estatura das crianças da extrema pobreza. Então, há impacto em saúde muito importante como na educação. Este acá é o Índice de Desenvolvimento Humano. Nós temos, acá, na primeira tabela, abaixo, acá, 20 anos estavam em muito baixo índice de desenvolvimento humano. 85% em muito baixo desenvolvimento humano. Hoje são 0,6%. Portanto, foi um processo de inclusão social, de melhora em nos indicadores principais, que é longevidade, educação, que foi elemento determinante, e ingresso. Então, tudo uma grande evolução no índice de coisa. Este é o esforço da educação que o Estado brasileiro faz. São os dados da OCDE, o último estudo há 3 meses. O Brasil é o país hoje, é um dos piores em inversão em educação, hoje é o primeiro da OCDE, não somos membros, mas em estudo, que mais o Estado investe em educação. 18,13%, o promédio, o Brasil está cá, à esquerda. O promédio é 12,5%. Então, um grande esforço de educação, de inversão em educação. Este é o pressuposto do Ministério da Educação. Mira que estava estável durante muito tempo e agora triplicamos os recursos em educação. Quer dizer, a mirada que somos um país muito rico em recursos naturais, um grande exportador, somos o terceiro maior produtor exportador de alimentos do mundo, somos o que mais aumenta o excedente exportável de alimentos na última década, seremos uma grande potência petrolífera, somos uma potência mineral, mas queremos ser uma potência em la economia do conhecimento, ciência, tecnologia, inovação, e aproveitar as riquezas naturais não para se acomodar e criar uma economia parasitária, mas para dar um salto histórico em direção a este futuro. Então, a educação, o pressuposto cresceu 205% em la década. Bom, eu não vou entrar em detalhe, mas estamos fazendo um esforço muito grande em educação infantil, muito grande em la educação não cognitiva de 0 a 3 anos, é muito importante. Vou dar só um dado. Tínhamos 34% dos niños de 5 a 6 anos na escola há 15 anos. Hoje temos 94%. E a partir do próximo ano, todas as crianças com mais de 4 anos, obrigatoriamente têm que ir à escola. Lei. Então,
Então, era 7 anos, barramos para 4, estamos universalizando a cobertura. Depois fizemos um forte programa de escola a tempo integral. Temos 71 milhões de estudantes. Temos 200.000 escolas, 2 milhões de maestros. E eu estou aqui falando com muitos problemas ali para administrar, né? Mas temos já 50.000 escolas com jornada de 7 horas, 3 horas a mais em contraturno para português, língua, matemática e ciências, sobretudo. Fizemos um crescimento do acesso ao ensino médio de 120% a mais, 5 milhões a mais de estudantes na ensinância média. Esta é a expansão dos institutos federais, que é a base da formação técnica profissional. Teníamos 140 institutos há um século de construção e agora estamos indo para 563 campos. Teníamos 140, vamos para 562. Portanto, é uma expansão fantástica para dar prioridade à formação técnica e tecnológica. Estas são as matrículas, um crescimento muito importante nos últimos 5 anos. Este é o exame de acesso à ensinância superior, o ENEM. Temos 5.500.000 participantes no exame de acesso à universidade. Este ano foi mais tranquilo, só 2 partos, porque fazemos parto em exame também, tamanho a pressão. E mira, 5 milhões para entrar na universidade e menos da metade vai entrar. A outra metade, a única alternativa hoje é o ensino técnico profissional. E começar a trabalhar é o modelo dual. Trabalhar estudando, estudar trabalhando, porque há um nível de emprego muito elevado. Então, há um esforço muito grande, é um exame muito complexo de se fazer em todo o território brasileiro e há uma evolução muito interessante. Esta é a expansão da educação superior. Aumentamos em 161% as matrículas na ensinança superior. Importante é, desta expansão, 1.200.000 é beca de estudo integral, que é o ProUni, para estudante trabalhar, estudar, sem pagar em la universidade particular, contrapartida de um incentivo fiscal. Tu és do ProUni? Sim? Primeira geração, parabéns a você. Então, os estudantes, tu também, muito bueno. Os estudantes de baixo ingresso tinham uma beca de estudo e agora estão aqui em Espanha. Né? E nós damos esta beca que é a contrapartida de uma escola particular, uma bolsa integral, como incentivo fiscal. É muito mais barato para o Estado fazer esta política do que criar uma universidade pública. Lo hacemos também. Mas isto permitiu o ingresso de mais de 1 milhão de jovens, que, como as 2 senhoras que estão aqui. O FIES é um programa de financiamento subsidiado à educação, que é outra forma de acesso rápido. É uma taxa de juros negativa, e se for ser médico na educação pública ou maestro na educação pública, não paga nada. É integralmente gratuito a formação. Esta é a expansão da Universidade Pública Federal. Teríamos 148 cursos, campos, e agora estamos indo para 321 campos. Então, praticamente, mais que dobramos a estrutura da ensinança pública federal. E interiorizamos a estrutura, porque estava muito concentrada nas grandes cidades dos estados mais ricos da federação. E agora estamos internalizando, descentralizando o conhecimento e a formação para estimular um crescimento regional mais integrado. Este é o pós-grado. Cresceu 179%, o doutorado, pós-doutorado e mestrado em esta década. E aqui é um quadro muito interessante. Mira, o que é uma sociedade desigual na educação. Além de 97, portanto, há muito pouco tempo, 15 anos, 0,5%. 0,5% da população, dos 20% os mais pobres, estavam na universidade ou tinham títulos universitários. Aliás, são 3,8%, pero os 20% mais ricos, 48,7%. Então, o que estamos fazendo? Além do ProUni e do FIES, fizemos uma política de cotas. Metade das matrículas na universidade pública
são para os estudantes da escola pública, com corte por ingresso e por raça. Negros e indígenas. Então, pobreza, negros e indígenas têm metade de todas as plazas que tem na universidade pública. Os negros, acá, 2,2% de los negros estavam na universidade, são 51% da população. Então, o problema da pobreza, há um problema racial também, a herança da esclavitud está presente na distribuição da educação. Então, há cotas para negros proporcional ao peso demográfico na sociedade. E o mais importante, as notas, a discrepância de desempenho entre cotista e não cotista está muito pequena. E os conservadores que combateram a política de cotas diziam também que o ProUni ia comprometer a qualidade da educação, estão totalmente sem conseguir falar nada. Porque os pobres, quando têm oportunidade, têm um desempenho acadêmico superior aos outros que lá estavam. O que não tiveram historicamente era a oportunidade de acessar uma educação de qualidade. Mas quando esta oportunidade é assegurada, o desempenho promédio dos estudantes da ProUni e dos cotistas é superior ou igual aos outros estudantes que estavam nas universidades. Então, não é simplesmente um modelo de distribuição do ingresso. A distribuição do ingresso é só o início. A distribuição da educação para os mais pobres, para os negros, para os indígenas, e distribuir conhecimento para as madres de beca de família, para os trabalhadores desempregados, é o caminho de preparar um futuro diferente. Para concluir, criamos esta política que só foi possível por las manifestações. E eu termino o capítulo do livro falando das manifestações. Tivemos fortíssimas manifestações em junho, uma coisa fantástica. Milhões de pessoas se manifestaram, foram à calle. Eu creio sinceramente que não todos sabiam por que estavam na calle, mas sabiam porque não estavam em casa. Queriam participar, queriam ser sujeitos da história, queriam uma outra relação com o Estado. Um pouco as redes sociais que são muito fortes em Brasil, as redes da internet, a juventude tem muita relação horizontal, interativa na internet. O Facebook foi à calle. Isto que passou. Esta cultura digital da nova geração, que é nativa digital, foi à calle se manifestar. Havia uma fragmentação de demandas e de atitudes, mas em síntese, o que falavam? Primeiro, não aceitamos mais corrupção. E há um problema sistêmico de corrupção em Brasil, eleitoral. O financiamento das campanhas expõe os partidos recorrentemente, incluso o PT, um caso muito conhecido, mas praticamente todos os partidos estão involucrados em situações muito parecidas com esta. Carradores de empresas privadas, recursos públicos para a campanha, e este tema tem que cambiar na sociedade. O Congresso não quer ser uma reforma política profunda. Não lo hace. A manifestação demandava isto. Nós outros falamos, mira, vamos sair deste impasse, vamos fazer um plebiscito nacional por la reforma política. Vamos debater com a sociedade uma reforma, vamos permitir que todos participem desse debate. As encuestas demonstram que 80% da população apoiava a iniciativa de Dilma de fazer um plebiscito. Mas o Congresso não aprovou nem a reforma, nem o plebiscito. E creio que perderam uma oportunidade. Este tema vai permanecer, para a próxima eleição não há reforma importante. Mas é um tema central, como se financia a democracia, qual é o custo, como se faz isso com transparência absoluta, como se repactua a relação entre a democracia, os partidos e a sociedade. Havia um segundo tema, que era saúde pública. E a principal demanda, faltam médicos em Brasília. Temos 1,8 médicos para 1.000 habitantes. Espanha tem 3,5 médicos para 1.000 habitantes. E um médico demora 6 anos, como é do general, nossos médicos. 6 anos para formar mais médicos. Então, mudamos toda a política de formação de médicos, mais compromisso com uma formação integral de ser humano. Os médicos estão sendo formados na cultura hospitalar, de uma indústria, da medicina, de parte de especialização de segmentos de ser humano.
E queremos uma formação mais comprometida com a saúde pública, com a integralidade do ser humano em o atendimento, sobretudo o atendimento primário, a atenção básica é imprescindível. Então, há um campo de prática de medicina, uma reforma da formação, mas estamos importando médicos. Já recebemos mais de 100 de Espanha. Eu creio que eles vão gostar muito do programa, são bem pagos, há tutoria, supervisão, e se faz um exame de revalidação de diploma, pode trabalhar em qualquer setor. Se não o faz, por 3 anos só pode trabalhar na atenção básica primária do sistema público. E estamos contratando 13.000 novos médicos. E a categoria reagiu muito mal. Al início, os médicos fizeram algumas manifestações com cajones de enterros. Como se chama cajones? Ataúde. Eu era um ataúde, o ministro de Saúde era outro, e a presidenta outro ataúde, e nós outros, mira, podem ser ataúde porque pior é um ataúde de verdade, da gente que tem um ninho de madrugada e vai num posto de saúde e não há médico para atender. Então não podemos nos render a uma visão corporativista. Não há como responder, porque a primeira iniciativa foi qualquer médico brasileiro que quer ir tem R$10.000 e mais 30.000 se era Amazônia, 40.000 Amazônia, 30.000 Nordeste do Brasil, aí lá uma condição. R$10.000 para manter. Só foram 500 brasileiros. Estamos importando muito médico. E ao início falava, mira, o médico não sabe falar português. E a enfermeira faz a tradução. E outro dia vi uma senhora muito interessante que falou, mira, eu não entendo tudo o que ele me habla, mas o remédio é muito bom, estou muito satisfeita, quero que continue falando comigo assim, que eu compreendo tudo, o que me interessa é curar a saúde. E agora tem 84, 85% de apoio popular no programa. Só foi possível por uma manifestação popular. Educação, ciência, tecnologia e inovação. Para terminar mesmo, hoje somos o 13º país, nesta década éramos o 32º, somos o 13º país em produção científica, cuja métrica são as publicações especializadas em mundo. Estamos desenvolvendo muito bem a ciência, pero não temos cultura empreendedora, não é uma cultura empresarial de inovação, não é uma cultura de patenteamento da produção científica. E nós outros da esquerda temos uma larga tradição de construir políticas, de distribuir o ingresso, de distribuir a riqueza social. Pero uma barra cultura de dizer que tem que se criar riquezas, tem que se produzir, tem que ter uma relação entre universidade e indústria, universidade e produção. A intelectualidade acadêmica não pode ser uma torre de marfim que não tem compromisso com a produção concreta da sociedade. Não seremos capazes de ser uma nação plenamente desenvolvida, mesmo sem miséria, mesmo sem pobreza, se não tivermos uma educação universal de qualidade e ciência, tecnologia e inovação. Por isso, um dos programas importantes é este, Ciências Sem Fronteiras. Estamos com quase 60.000 estudantes com becas, e mira que estão por toda parte. Acá há alguns, né? Estão levantando a mão aí. Muito bem-vindos. Então, no programa Ciências Sem Fronteiras, temos 60.000 estudantes hoje. Os melhores estudantes em exame nacional, o critério é 600 pontos do exame, tu podes sonhar com as melhores universidades do mundo, graduação, doutorado e pós-doutorado. O primeiro problema da ciência, por que Ciências Sem Fronteiras? Eu vou contar 2 experiências de Brasil e termino com isto. A primeira, nos anos 60, éramos importadores de alimentos. Com toda a terra, a riqueza, 12% da água, sol, importávamos alimentos. Teríamos 9 escolas de agronomia e 12 de veterinária. O Estado brasileiro pegou 1.000 técnicos e mandou para as melhores escolas de agricultura. Em retorno, criou a Embrapa, que é uma empresa de produção agropecuária, de investigação agropecuária, que dominou a agricultura tropical, inovou o manejo de ganado, somos o maior produtor exportador de carne, o segundo de frango, o terceiro de carne de cerdo, e somos o primeiro produtor exportador de suco de laranja, somos o segundo em soja, somos o terceiro em maíz, e por aí vamos. Porque ciência, tecnologia, formação de qualidade para impulsionar a agricultura.
Temos hoje 400 escolas de agronomia, 300 de veterinária e temos liderança científica, tecnológica em agricultura tropical. Outra experiência. Em vez de comprar aviões, um brigadeiro montenegro, ao final da guerra, foi em MIT, contratou o reitor do MIT e 7 maestros e criou uma escola de engenharia aeronáutica. Hoje temos a terceira empresa produtora e exportadora de aviões, que é a Embraer, do mundo. Teremos uma pesquisa espacial que é Olympia. Agora, no dia 9, vamos lançar um satélite com China, 50-50 China-Brasil. Vamos lançar um satélite que produzimos em Olympia, que é origem nesta iniciativa da pós-guerra. Então, a Embraer, e Elita e a Embrapa demonstram que este é o caminho para dar um salto em las áreas que agregam mais valor, que tem mais tecnologia, mais potencialidade. Por isso, este programa Ciência Sem Fronteira é uma escala sem precedente. Queremos 100.000 becas para os jovens, melhores estudantes terem uma experiência exterior e trazer também talentos, doutores e pós-doutores, incluso o Prêmio Nobel, que vão fazer pesquisa em Brasil. Há um caminho de volta também. Bom, e eles todos o seguinte, assinam um contrato. Se não vuelven um trabalho em Brasil, tem que pagar todo e suspendemos os créditos acadêmicos. Então, tem que ter compromisso a princípio. Serão embaixadores de uma relação acadêmica, científica, empresarial, ao longo de toda sua vida com esses países, com esta experiência de intercâmbio, de troca e de produção. Então, a Ciência Sem Fronteira é um grande passo em direção a esta concepção estratégica de desenvolvimento. Por último, nós não queremos ser uma potência internacional. Não temos nenhuma intenção de ser uma potência militar. Nós somos de constitucionamento, não seremos uma potência nuclear. Não queremos ter uma relação econômica que tivemos com muitos em nosso passado. Queremos ter uma relação horizontal de cooperação, de integração regional, de um soft power. O Brasil somos mais samba e futebol que atitude bélica e imperial. E isto creio que também é um caminho alternativo de construção. Não somos modelos, não queremos ser modelo, não vamos a outros países para dizer o que devem fazer, porque não, mesmo porque o que mais sentíamos, a gente que vinha de afora, mira, tem que fazer isto, nunca pisaram em Brasil, não sabe o que passa e vem de afora dizer qual é o caminho. Então, não temos esta pretensão. A ideia é debater uma experiência. Os erros, as limitações, as insuficiências, os avanços, que não têm um todo teórico concluído, mas meu esforço é tentar interpretar teoricamente essa ideia de um novo desenvolvimentismo, de um social desenvolvimentismo, que supera o nacional desenvolvimentismo, um compromisso democrático que supera a tradição e a tentação populista da esquerda latino-americana, em direção ao Estado de Direito democrático, à democracia plena, e pensar uma esquerda em um projeto histórico mais cosmopolítica, mais contemporâneo, mais integrado, que seja capaz de dialogar, aprender, estar aberto a ouvir e a construir a partir de uma experiência concreta. E, finalmente, mesmo, sobre a Espanha, que não poderia dizer por toda a relação que temos. É o segundo investidor em Brasil, tivemos um crescimento do comércio de 20% este ano, e teremos todo o interesse na mais plena recuperação da Espanha. Eu queria dizer duas coisas. Uma, a crise, para nós outros, era uma espécie de neblina. Havia uma neblina. Minha geração, que é um pouco mais antiga, sabia que o futuro era melhor que o passado. Pero nossos filhos, depois de 20 anos de recessão, estagnação, hiperinflação, não tinham esta segurança, que o futuro poderia ser melhor que o passado. Não tinham. Não havia mais confiança na sociedade, não havia mais autoestima, não havia mais orgulho. Nos sentíamos como parte de um problema global e não como parte de uma solução. A crise é uma neblina, mas, muito francamente, quando eu miro a Espanha, com a infraestrutura que tem a Espanha, com a indústria que tem a Espanha, com a capacidade empresarial que tem a Espanha, com o nível educacional que tem a Espanha, com a capacidade científica e tecnológica que tem a Espanha, estou há 10 anos de governo, há 40 anos nessa luta, eu queria ter os problemas que vocês têm para sair da crise. Muito obrigado.